Fala, Fogão! Tudo beleza? Hoje eu tô aqui com uma botafoguense ilustre, que é minha filhota Beatriz, para apresentar para vocês o resumão da semana do nosso Botafogo. Vamos nessa? Então solta a vinheta! Solta aí! Seja muito bem-vindo ao canal Botafogo Eterno. Eu sou Ricardo Abraão. E eu sabia Flores. E hoje nós vamos apresentar para vocês o resumão da semana do nosso Botafogo. Então, antes de qualquer coisa, já se inscreva aí no canal Botafogo Eterno. Ative o sininho das notificações. Divulga para todos os grupos de WhatsApp, Facebook, que nós estamos com uma meta de alcançar 1000 inscritos, hein? Então não deixe de apoiar o nosso canal. Na última rodada, o Botafogo perdeu pro Grêmio. Isso, o Botafogo perdeu pro Grêmio, gente. E o pior de tudo não foi nem a derrota em si, que era o resultado que a gente já poderia esperar. Era certamente assim, natural. Porém, o que deixou a gente um pouco preocupado foi a atuação do Botafogo, que foi muito abaixo. Jogamos com um jogador a mais durante todo o segundo tempo e não conseguimos agredir. Gente, e o Ronald? O Ronald quer vir pro Botafogo, quer jogar, mas o que está acontecendo, filho? A Botinha não tá deixando. O Botinha não tá liberando? Então, gente, esse aqui é o problema. O Botafogo está disposto a pagar até 300 mil ou até oferecer alguns jogadores, mas realmente o Botafogo de Ribeirão Preto está mal na tabela da segunda divisão e o Ronald é uma peça importante para o clube, então eles realmente estão fazendo esse jogo duro, mas a negociação ainda está empacada. Pessoal, o nosso sub-20 que não estava conseguindo resultados bons, aí estava perdendo bastante, empatando, não estava conseguindo vitórias, tem novo técnico. E qual é o nome dele, Bia? Ricardo Rezende. Ricardo Rezende, que é ex-Atlético Mineiro e ex-Cruzeiro, muito vitorioso, foi multicampeão lá pelos clubes mineiros e espero que ele venha aqui para o Fogão fazer com que nosso sub-20 consiga reencontrar o caminho das vitórias. E o Botafogo quer buscar volante no mercado. Pois é, porque com esse impasse aí da contratação do Ronald, o Botafogo está indo atrás, priorizando contratar volantes. Inclusive o colombiano John Duque agora é uma das prioridades. Na época que o Botafogo contratou o Renteria, ele já estava no radar do Fogão. Só que ele já tem um contrato um pouco mais estabelecido no Milionários, é um jogador um pouco mais complicado de trazer. Então o Botafogo foi por essa via mais simples, que foi trazer o Renteria, deixou o Duque de lado, mas agora já voltou a cogitar o jogador. E aí, filha, o Cezinho vai vir jogar no Botafogo ou não? O Inter não quer liberar. O Inter não quer liberar. Bom, o jogador já está praticamente certo com o Botafogo, só que o Inter, não sei se por birra, não quer liberar o jogador que tem contrato em vínculo com o clube até o fim do ano. Então, essa contratação também, que já estava dando como certa, está empacada. Galerinha, agora é comigo. Minha filha já teve sua participação aqui, ela sempre pediu também para fazer os vídeos comigo. Foi curtindo dessa vez, mas na próxima ela vai fazer mais tempo. É botafoguense também, claro. Então vamos continuar aqui nas nossas notícias do resumo da semana do Botafogo. E nós tivemos uma informação realmente bombástica, muito complicada essa semana, que foi a questão do Lecaros, 1,4 milhões de reais que a gente teve que pagar por ter sido uma transação internacional de sub-23, então a gente tem que dar um valor para o clube formador. O Botafogo foi acionado. Então isso foi realmente, caiu, essa notícia pegou a gente de surpresa. E ainda vazou mais um áudio do Montenegro tratando esse assunto de uma forma natural, vai entender, com cara lavada, falando que isso poderia ser evitado, mas erros acontecem. E olha, eu até fiz um desabafo lá na live que eu participei do meu amigo Dedé, o Almanac Botafoguense, falando que a gente não paga sócio torcedor para isso. Então essa gestão não está tendo cuidado, né, com as finanças. E eu, peço até desculpa para os meus amigos que ano passado fiz campanha pesada, pedindo para todo botafoguense que eu conhecia para fazer o sócio. Vamos ajudar o Botafogo. E aí chega esse pessoal e faz uma coisa dessa. Não tem responsabilidade, é amadorismo. Então, gente, esse modelo já era, não tem mais como a gente aceitar isso. Então, eu preciso fazer esse desabafo para vocês. A gente tem que ficar focado simplesmente na SA. Lutar por essa transição para clube empresa. Esse modelo não dá mais para aceitar, é muito amadorismo, esse pessoal está acabando com o clube. E esse caso aí do Lecaros foi uma prova disso.
Gatito voltou da seleção do Paraguai, fez 2 jogos lá, né? Jogou a primeira e a segunda ficou no banco, voltou com dores, ou seja, a gente não vai contar mais uma vez com o nosso goleiro titular. Cavalieri vai jogar a partida contra o Goiás. Além dele, nós temos o Calu, que está com desconforto muscular também. Isso aí a gente pode até considerar que é um reforço, né? Porque o Calu não vem jogando bem. Mas teremos a volta do Foster, do Benevenuto e, pasmo, Nazário, que a gente estava projetando que ele só pudesse voltar bastante tempo depois, talvez até no ano que vem. Ele já está liberado e provavelmente vai ficar no banco no jogo contra o Goiás. E uma notícia boa para o Botafogo, que estava tendo problemas com isso. O Botafogo é parte interessada no aumento de inscrições no Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo estava com esse problema de saber quantas contratações ele poderia fazer a mais, né? Tendo muito cuidado nessa parte estratégica de quem ia contratar, porque a gente já podia fazer mais 2 inscrições. E agora foi liberado, né, o aumento de 40 inscrições para 50 e isso ajuda o Botafogo aí ao mercado e trazer mais peças para reforçar o elenco. E o Botafogo está forte aí na campanha do Outubro Rosa, né? Contra o câncer de mama. A gente vai destinar os recursos dos novos sócios para exames de mamografia. Então isso aí é ponto positivo para o Botafogo, porque é um assunto muito importante. Outra notícia boa aqui, o Botafogo deve desfazer seu comitê de futebol antes mesmo das eleições e é tudo que a gente quer. Nós não queremos mais comitê de futebol, não queremos esse modelo de gestão nunca mais. Foco na SA, pessoal. O nosso ex-técnico Paulo Autuori, que seria, né, tudo estava indicando que ele faria transição, né, para diretor de futebol no Botafogo, né, depois de ele abandonar o cargo de técnico, ele agora é o quê? Novo diretor de futebol do Atlético Paranaense. Voltou para o clube lá, de onde ele já tinha feito esse trabalho, e eu tinha dito aqui nos vídeos anteriores que foi um indício meio estranho, porque ele estava realmente muito encaminhado para assumir esse cargo aqui no Botafogo quando a gente virasse SA. Então isso demonstrou, né, a partir disso, que talvez a SA não tivesse tão próximo assim quanto estava imaginando, e acabou se confirmando com a nota oficial que o Botafogo lançou logo em seguida. Matheus Nascimento voltou a jogar pelo Sub-17 e marcou gol contra o Grêmio no empate de 4-4. Então ele foi muito elogiado lá pela imprensa do Sul e nossa joia realmente tem tudo para despontar não só nas categorias de base, mas como fazer essa transição profissional e se destacar bastante. Com certeza ele vai render bons frutos para o Glorioso. E o Lecaros, que não está sendo utilizado pelo Botafogo, despertou interesse de outros clubes. CRB e Vitória já estão sondando o nosso atleta e isso aí a gente não vai entender muito bem. O Botafogo trouxe o Lecaros como promessa peruana, que poderia dar jeito ali, ou pelo menos ajudar, né, naquele setor carente do nosso time, mas o jogador não entra em campo, praticamente não entra, né? Jogou pouquíssimos minutos e o jogo contra o Grêmio foi o que ele mais atuou e foi metade de um tempo só. Ou seja, a torcida realmente quer ver ele atuar para saber realmente se ele é capaz ou não de exercer suas funções, mas fato é que o Botafogo realizou essa contratação sem o menor planejamento, né? Porque já investiu uma boa grana nele, já pagou mais de R$500 mil em salários, mas essa multa aí de R$1,5 milhão que a gente já comentou aqui foi um absurdo. Botafogo tentou Keco Villalva do Goiás, mas o clube não liberou. E além dele, nós sondamos o Luan, esse mesmo, menino maluquinho, aquele que jogou pelo Atlético Mineiro e foi muito importante em algumas conquistas, algumas campanhas do Galo. Ele realmente é um jogador muito interessante, porque ele, além de ser bom tecnicamente, não tão craque assim, mas bom tecnicamente, ajuda bastante a equipe dentro de campo. Ele é muito aguerrido, ele dá o sangue dele mesmo. Se ele tiver que dar a vida dele para conseguir ajudar a equipe, ele dá. Então, um jogador interessante, mas também já foi aí noticiado que isso aí realmente não vai acontecer. O clube japonês investiu mais de R$1,5 milhão, se eu não me engano, de dólares no jogador e não vai liberar ele assim tão fácil. O Botafogo vai ter dificuldades de trazer o atacante Luan. Outra noticiazinha boa aqui, gente, uma coisa que sempre vem assombrando a gente, o atraso de salário. O Botafogo acertou o mês de setembro dos jogadores e dos funcionários e está em dia. E o Honda, pessoal, que chegou meio tímido ao Botafogo, fazendo partidas razoáveis, pegando ritmo, mas agora já é peça fundamental. Tem sido o melhor jogador em várias partidas, já é ídolo, né, do pessoal. Está caminhando para isso, com certeza,
Se ele continuar, a identificação dele vai ser muito forte. Então já há realmente uma movimentação para renovação do contrato japonês, que vai até o fim do ano, mas ele tem interesse, obviamente, o Botafogo também, mas estão esperando a eleição para saber realmente como vai ser isso, né? A nova diretoria, porque eles têm que estar em comum acordo, mas acredito que isso não será nenhum empecilho para que o Honda renove seu contrato, que ele estava interessado em participar das Olimpíadas nesse ano, só que devido, obviamente, a essa crise sanitária não ocorreu, provavelmente será ano que vem, então ele deve renovar até o final de 2021, o que é muito bom para o nosso time, porque o japonês está arrebentando e tem tudo para seguir esse caminho de ídolo da torcida alvinegra. Para terminar aqui, gente, vou falar de um assunto que o pessoal pergunta demais, que é sobre o Botafogo SA e o Montenegro. Cedeu entrevista ao canal do meu amigo Dedé, lá do Almanac Alvinegro, fez um excelente trabalho. Eu critico bastante esses dirigentes, o Montenegro, mas é óbvio que o trabalho do Dedé foi feito, tem que perguntar mesmo, tem que divulgar mesmo, e nós vamos repercutir isso aqui para fechar esse resumão. O Fogão Net aqui noticiou essa entrevista que o Montenegro forneceu para o Almanac, né? E ele falou que a SA vai de vento em popa, né? Segundo ele, são 3 planos, vou ler para vocês aqui, tá? Laércio Paiva e mais Botafogo angariando fundos de grandes botafoguenses investidores. Perdeu um pouco de força devido à desistência de alguns grandes botafoguenses investidores, mas a negociação com credores está em andamento. O plano 2, a empresa Áurea Corretora de Seguros, liderada por um grande botafoguense especializada em investimento de mercado, compraria as dívidas do Botafogo com deságio, interesse em comum de clube e credores. Então vale a pena para os credores não aceitar esse tipo de negociação, porque se o Botafogo vier a falir, eles não vão receber nunca. Então é melhor receber alguma coisa agora do que não receber nada. E plano 3, a recuperação judicial, amparada pelo projeto de lei 6229/2005, hoje já aprovado pela Câmara e vai à votação no Senado. Reformula financiamento na fase de recuperação judicial e o juiz dá prazo para levantar valores e pagar. Complementando aqui, os planos não são excludentes, podem caminhar em paralelo. Apesar de ainda não ter captado os recursos necessários, o Botafogo tem otimismo em ver credores inclinados a aceitar pagamento com deságio de até 70%. Do contrário, se o clube falir, não vão receber. O Alvinegro prega paciência, segundo Montenegro. É o que eu falei, né? Isso aí realmente não valeria a pena para os credores não aceitar esse tipo de negociação. Agora vamos combinar, a gente está cansado de ouvir o Montenegro falar e outro dirigente sobre essa questão de SA. É muita data, é muita informação e nunca acontece nada. Então o torcedor, com razão, já está de saco cheio. Está de saco cheio de ouvir esse pessoal falar demais e agir pouco, entendeu? Então o que a gente tem que focar, pessoal, repito, esquece esse plano, esse modelo de gestão, SA ou SA. Mas não é por causa que eles estão falando aqui que a gente tem que desanimar não, tá? Eles estão falando aqui, a gente obviamente não dá mais crédito para esse tipo de gente, mas a gente tem que acreditar sim nessa transição para a clube empresa, porque é a nossa única saída. O Botafogo não vai acabar. O Botafogo vai se fortalecer, vai crescer, mas mudando esse modelo de gestão falido que levou a gente até esse ponto para a clube empresa. E aí a gente vai poder respirar novos ares e voltar para o lugar onde a gente nunca deveria ter saído, que é de ser sempre um clube brigando por títulos e coisas grandes. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse resumão aqui. Vem muitas novidades no canal, vamos vir com bastantes lives, convidados especialíssimos e espero que vocês sempre deem essa moral com a audiência, se inscrevendo, divulgando, dá essa forcinha aqui, porque o canal Botafogo Eterno precisa de vocês. Vejo vocês na próxima, fui!